Tom Maior. Tom Maior. Iniciando nessa quarta-feira mais um Tom Maior. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Sagres de televisão. Você que nos acompanha pelo canal 26.1, no canal Sagres. Você que também nos acompanha, fiel ouvinte da Rádio Sagres 730. E, excepcionalmente, hoje também passando nossa live pelo Facebook da Rádio Sagres. Você pode acessar lá o Facebook, entrar no canal da Rádio Sagres e ter acesso à nossa live hoje pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso canal de comunicação vai ser sempre o WhatsApp, o número logo vai aparecer aí na sua tela, 62 32 16 07 26, por esse canal aí que você vai salvar no seu celular, lá nos seus contatos, em Tom Maior. Você pode nos mandar mensagens, você pode nos mandar informação, você pode nos mandar uma foto se você quiser. Essa programação é feita juntos, é feita compartilhada aí entre nós aqui do Sistema Sagre, nós da equipe, e você aí que está nos assistindo, que nos ouve, e você internauta também. Hoje, para iniciar então a nossa programação, eu vou querer passar uma mensagem do Leandro Carnal. O Leandro Carnal é um professor, historiador, um grande pensador da atualidade, né, do Brasil, e ele disse assim uma vez, que o primeiro patamar da ética é o reconhecimento do espaço do outro. É muito interessante a gente entender que o que ele está querendo dizer é simples o respeito do lugar do outro, o respeito da personalidade do outro, das escolhas, né, da outra pessoa, do nosso próximo. E isso forma a nossa consciência moral, a nossa consciência ética. Ele coloca como esse primeiro patamar. É como se ele estivesse falando assim, o básico da vida em convivência coletiva é a gente respeitar o lugar do outro, é a gente respeitar o espaço do outro, a gente entender que a gente não está sozinho nesse mundo. O Tom Maior sempre reforça aqui mensagens nesse início de programação, mensagens de fé, de positividade, de expectativa, de um futuro aí melhor, um futuro promissor. Claro, né? Sempre levando em consideração a gravidade da realidade que nós estamos vivendo, né? A gravidade do momento de uma pandemia mundial, de isolamento social, nunca desmerecendo e nem menosprezando ou ignorando o fato de que muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão passando por dificuldades, por grandes perdas, sejam elas afetivas, familiares, grandes perdas econômicas, né, do trabalho, os empresários que precisam fechar os seus estabelecimentos. Mas o que a gente quer tentar trazer com essa mensagem é entender que, apesar de tudo, essa outra pessoa, esse outro lugar, ele precisa ser respeitado. A gente tem que encontrar maneiras, meios de entender o outro lugar da pessoa que teve uma realidade de vida completamente diferente da nossa. Esse é o nosso princípio básico de ética, princípio básico de moral e diria mais que princípio básico de convivência, de solidariedade, de empatia, de convivência coletiva, em comunidade. A gente não vai ter mais para onde correr. A gente tem que assumir que agora o pensamento é político, é coletivo, é voltado para o outro também. É só a gente parar para pensar. Lá na China começou-se uma pandemia, quem diria que a gente hoje estaria sofrendo consequências também do novo coronavírus, passando por todas essas questões e crises que o mundo inteiro está passando. Então, qualquer ato nosso afeta o do próximo. Então, é preciso, sim, ter respeito e consciência do espaço do outro, do lugar do outro. Fica aí mais uma mensagem, uma citação do Leandro Carnal, desse pensador tão atual, falando um pouquinho aí da nossa consciência moral, da nossa construção ética, que é tão importante nos dias de hoje. Comigo aqui na programação eu tenho nossa querida amiga Lívia Bailão, online. Oi, Lívia. Olá, Carol.
Boa tarde para você aí no estúdio, para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas que nos acompanham. Mais um dia aqui juntos em uma hora de tom maior. Super oportuna sua lembrança do Leandro Carnal, esse pensador que sempre nos traz verdades inquietantes, né, que nos incomodam, mas muito reais. E é isso, né, Carol? Uma crise coletiva requer soluções coletivas, requer que nos juntemos, porque sozinho nós não chegamos a lugar nenhum, né? Um beijo para você aí no estúdio e vamos ao nosso tom maior. Obrigada, Lívia, pela participação, como sempre, tão importante aqui para todos. E nosso convidado especial de hoje é o Lucas Manga. O Lucas, ele é produtor executivo, empresário, comunicador e DJ. Ele vai passar aí esse primeiro bloco batendo um papo, né, Lucas? Como que você tá? Tudo bem? Oi, Carol, muito boa tarde. Oi, Lívia, muito boa tarde. Obrigado, pessoal do Tom Maior, pelo convite. Obrigado, pessoal da Sagres, que está sempre recebendo a gente. Eu já estive na Sagres aí para fazer um programa sobre bananada e agora estou aqui para falar um pouquinho desse novo momento de entretenimento aí. Você falou uma fala tão importante sobre espaço e respeito. Ontem a gente viveu isso na mídia, de entender o movimento do Blackout Tuesday e entender como dar espaço para vozes que têm menos, que vão menos longe do que as nossas, né? Então, acho que é uma pauta super importante, acho que é muito bom a gente trazer essa mensagem e entender que empatia cabe em qualquer lugar e respeitar o espaço do outro cabe em qualquer lugar. Bacana, Lucas. Brigadão pela sua presença aqui. O Lucas já esteve presente aí, como ele disse, falando do Festival Bananada. E quem diria que hoje a gente estaria vivendo essa nova realidade? Vamos começar aí batendo esse bate-papo, já que começou aí falando do Bananada. Como que está sendo olhar para esse lugar da produção cultural, dos eventos, do entretenimento, que dizem, né, os especialistas, que vão ser os últimos ali a voltarem a funcionar na normalidade, digamos assim. Como foi receber essa notícia, Manga? Como foi pensar nessa nova realidade para você? É muito complicado para a gente, assim, porque eu estou vivendo alguns lados deste mesmo tipo de negócio, desse mesmo tipo de entretenimento que tá no final da fila, né? Então, a gente com o RTT, que é o nosso bar, que é também uma casa noturna, e com o Bananada, a gente está nessa mesma situação, entendendo que é impossível, nessa nova ordem mundial, a gente promover os nossos negócios da forma como a gente promovia, sem uma perspectiva de vacina ou sem pelo menos um teste em menor escala de protocolo de comportamento de público. Eu acho que ninguém, em sã consciência, quer se tornar um agente de contaminação ou um agente de espalhamento de nenhum vírus. Então, mais do que como seres humanos, como pessoas que respeitam, né, o espaço alheio, a gente não pode simplesmente promover uma aglomeração desse tamanho. A curto e médio prazo, uma coisa que a gente tem feito é tentado manter o Bananada como ferramenta e como instrumento de cultura independente da relação física ou remota. Então, a gente está oferecendo conteúdos e oferecendo lives e trazendo shows para que o nosso público, de alguma forma, seja compilado com o nosso conteúdo e para que a gente seja um instrumento a curtíssimo prazo de captação de doações para pessoas que estão vulneráveis e estão em situação bem mais complicada que a nossa. Então, assim, a gente não consegue planejar muito para o futuro, a gente está reagindo muito, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a cultura tem um papel de trazer esse otimismo, porque eu acho que, independente do tempo que isso vai levar, a gente tem a ciência para crer e a ciência para realmente acreditar que isso a gente vai superar. E eu acho que a cultura exerce esse papel de dar um afago, sabe? De trazer um carinho na alma da gente, de trazer uma boa música, de trazer um bom livro, de trazer uma obra de arte bonita e de trazer um filme, uma obra cinematográfica bonita. Eu acho que é esse papel que a gente tem que tentar continuar exercendo agora, porque, infelizmente, é só isso que a gente pode oferecer nesse momento. Então, quanto a planos para o futuro,
É muito difícil, só que eu sou muito otimista nesse sentido que esse novo mercado de lives, a forma como a gente está se comunicando, eu estou aqui vendo agora o meu tênis aparecendo ali no fundo, entendeu? É tudo tão íntimo, é tudo tão entregue, e eu acho que nesse momento de intimidade a gente traz verdades e constrói novas verdades, entendeu? Então é uma grande oportunidade para a gente. Eu vi meu tênis ali, eu fiquei com tanto ódio, gente. Acontece, não tem jeito. Hoje eu estava numa aula também de manhã e eu estava no meu quarto e aí eu tentei olhar assim o quadro atrás, quando eu vi eu tinha esquecido uma camisa em cima da cama, assim, eu falei, oh meu Deus. Vamos deixar íntimo, mas nem tanto. Não se preocupe, Lucas, tá tudo certo. Olha só, Carol, quero fazer uma pergunta para o Lucas. Se você, Lucas, você acabou de falar, né, que esse mercado aí das lives, essa nova forma de fazer cultura, tours em museus de forma virtual, músicas e shows, você acha que dá para voltar a ser como era antes? Depois que o coronavírus acabar, o que nós teremos ganhado experienciando esse momento virtual? Na cultura, por exemplo. Eu acho que culturalmente falando e antropologicamente falando, eu acho que nunca se teve tanta clareza quanto microscopicamente nós podemos afetar um ao outro. Então, os comportamentos gestuais e comportamentais vão ser muito bem redesenhados em torno disso. Então, ao mesmo tempo que eu conheço uma pessoa e eu gosto muito dela, eu vou ter essa tranquilidade em abraçá-la em tempos que eu tiver uma vacina, eu vou ter muito mais cuidado no toque com a pessoa que eu não conheço. Eu acho que, de forma muito salutar e humana, a gente conseguiria e consegue desenvolver isso sem perder o calor humano, né? Sem perder o carinho. Eu acho que o principal da gente ir em busca de uma vacina, esperar e ter esperança de uma vacina, é para que a gente possa estabelecer os nossos contatos, que aí, do toque do ser humano, que vem uma boa música, que vem um bom show, que vem uma companhia para um grande festival. Então, isso tudo é muito interligado e eu quero crer e ter a esperança como produtor cultural que esse calor humano não vai se perder. Mas a gente tem que pegar os pontos positivos em torno disso. As noções de higiene e educação sanitária mudaram completamente. Nunca ninguém mais vai sair gripado. As pessoas começaram a tornar o uso da máscara como um uso preventivo. Então, eu uso máscara numa grande aglomeração se eu tiver uma grande reunião amanhã e não puder me contaminar com qualquer coisa que seja. Então, essas noções de saúde, elas vão trazer uma resistência a longo prazo para a gente também. Eu não tenho nenhum conhecimento científico para provar isso, mas é claro que a gente vai aprendendo, mas esse carinho, esse calorzinho, eu acho que a partir do momento que a gente souber que tem uma vacina, nós vamos sair beijando todo mundo de novo, porque é muito ruim, né? Tá todo mundo abraçado lá no beijando. Nossa, que saudade, né? Que saudade de dar um abração no povo que a gente gosta, né? Ô, Manga, Lívia, eu queria convidar vocês, na verdade, para assistir um vídeo que correu aí pelas redes sociais, pelos jornais, né, os canais de comunicação, da primeira rave drive-in. Não sei se vocês já acompanharam na Alemanha. Eles fizeram um alto disco. Vamos dar uma olhadinha aí no vídeo. Habt ihr Bock zu feiern? Na Alemanha, esse pessoal tentou aí essa saída aí, mas não dá uma coceirinha não, Manga, de fazer alguma coisa parecida? Dá saudade, né? Fica a dica pro Bananada. Fica a dica pro Bananada. Ó, nesse tempo de quarentena, eu fiz uma live eu mesmo aqui em casa, e aí foi aí que eu comecei a aprender essas coisas dessa nova forma de streaming, né? Porque, tipo, uma live de conversa, uma live de papo, ela já acontecia ali no Instagram, mas eu acho que
esse tempo de quarentena ensinou a gente essas novas formas de transmitir. A gente está aqui numa conversa no Skype que tem uma chave de transmissão que é transmitida para televisão através, enfim, então a gente começou a descobrir essas coisas. Já fiz live minha, já fiz uma live com Bananada, já trabalhei nas 2 últimas lives da Pablo. Estamos escrevendo outra live da Pablo agora. Vamos fazer uma live do Bananada domingo agora. Eu tô fazendo esse negócio porque, tipo, é o que a gente... É essa nova forma de representar ainda. A gente vai fazer algumas Zoom parties, já tem muita ideia rolando. Eu acho que esse mercado de lives ele não vai acabar com o fim da pandemia. Eu acho que novas formas de consumo foram descobertas, assim, e as pessoas vão realmente ter essas plataformas de streaming como seus novos canais de televisão, né? Se a gente pensar numa realidade macro, o que um youtuber ali é mais um canal que eu tenho, que ele vai me oferecer uma programação, seja ela gravada ou seja ela dentro de uma transmissão ao vivo. Então essas novas televisões aí vão dar uma redesenhada no modelo que a gente consome conteúdo, porque é isso, quanto mais conteúdo tiver, mais a gente vai consumir, nós não vamos parar, né? Bacana. Você, Lucas. Fazendo um adendo aqui, o Lucas, ele falou da Pablo, porque ele é produtor também, né, Lucas? Da Pablo, a gente não tinha mencionado aqui, Pablo Vittar, cantora. Acabou, A gente não tinha falado. Acabou que a gente não se apresentou, né? Assim, eu sou o Lucas Manga. Vou lá, boa tarde, tudo bem? Além de ser um dos gestores do RTT e um dos gestores do Bananada, eu também trabalho na produção executiva da Matadeiros, que é a empresa que administra a carreira da Pablo Vittar e da Urias. Então a gente também trabalha direto com a produção executiva de tudo que envolve esse fenômeno aí que a gente é tão fã também, né? Eu sou fãzaço. Também. Diga, Lívia. Lucas, como que você está vendo, como que está, na verdade, a realidade desses profissionais que lidam nesse mercado de evento, de entretenimento, que muitas vezes são freelancers, né? Que desde fotógrafo, que quando essa questão do contágio passar, nós pudermos nos aglomerar novamente, né? As coisas tendem aos eventos a ocorrerem, mas esse mercado das lives, como você disse, talvez tenha vindo para ficar mesmo. E como que fica a realidade, então, desses profissionais que até então dependiam dessa movimentação? Como é que você está vendo isso agora no cenário que nós estamos vivendo? A realidade, a gente de forma otimista, a gente só tem que acreditar que essa realidade é passageira, porque ela é uma realidade brutal, assim. As pessoas que realmente contavam com as suas MEIs para fazer aquela emissão de nota todo final de semana, para fazer aquele cachezinho no final da noite que já envolvia uma alimentação, uma refeição, essas pessoas estão realmente desamparadas. Existem inúmeras ações de inúmeras marcas, de inúmeros artistas no mundo e na indústria da música fazendo algo em torno disso. A primeira live do Bananada foi justamente para isso, foi uma ação que o nosso patrocinador sugeriu para que a gente pegasse 33% da grana investida e revertesse para pessoas que estariam trabalhando no festival, mas não estão mais. Então, essa próxima live do Bananada que a gente vai fazer também é exatamente para isso. A gente tem um pontapé inicial de uma doação de uma organização internacional de $1.000, e através disso a gente vai captar mais doações, a gente vai fazer um leilão online com obras e a gente trouxe músicos locais para que a gente consiga multiplicar esses $1.000 em doações de usuários, para então reverter em metade dessa grana a gente quer colocar em cesta básica para essa galera da música. Os velhinhos, os senhores do chorinho estão passando dificuldade, eles estão passando fome mesmo, então a gente está querendo dar esse suporte direto para a galera da música. E paralelamente a gente tem um coletivo Centopeia, que é o nosso parceiro, que eles têm um projeto de fazer quentinhas para a população de rua todo sábado, e a gente está também direcionando metade dessa grana para potencializar esse sistema que elas criaram da produção de quentinhas, porque é isso que a gente pode fazer nesse momento, assim. Então, assim, é o tipo de conteúdo que a gente está querendo criar agora nesse momento e da forma que a gente consegue captar para suprir essa demanda no momento que a gente prefere não considerar como a realidade, mas como o processo e a transição. Bacana. Excelente. Lembrando que o Lucas pontuou aí muito bem a questão do auxílio aí a todos esses trabalhadores aí que sobrevivem da produção cultural e que agora estão sem trabalho. Também, Manga, Lívia, fazer pressão ali para a lei da cultura, emergencial, que foi aprovada recentemente na Câmara.
vai para o Senado, mas merece ainda a nossa atenção aí de fazer pressão para os nossos... Merece total atenção, total carinho. A gente tem que se posicionar na fala, trazer conhecimento a essa questão. É um tipo de... Eu estava falando com a minha família ontem, é o tipo de auxílio que muito provavelmente não chegaria em mim como pessoa física, gestor do Bananada, até mesmo porque eu acho que a gente não cabe nesse sentido, acho que a gente tem outros meios de contribuir, mas o teatro escola, daquela escola municipal ali, vai estar acontecendo, tem muita coisa pequena e de muita relevância que vai estar sendo potencializada com isso, se a gente puder então dar atenção, trazer nosso conhecimento, compartilhar os nossos stories. É uma pauta que é super importante e isso ser votado no Senado de forma positiva e urgente, assim. Bacana. Bom, a gente vai ter que encerrar. Manga, Lívia, passa rápido. Conversa foi ótima, super fluiu, adorei, muito bacana. Eu sou muito conversador, né? Ótimo, o que passa a gente nem vê. Pena que é rápido, né? Bom, Manga, a Carol obrigada. Corta nosso barato, viu, sempre. Lucas? Sempre mas é assim, ó. Eu amo quando eu sou convidado para podcast, para programa, para rádio, porque é isso. A gente é um espaço de fala e sempre passa tão rápido, tão bom. Queria agradecer muito o convite e, mais uma vez, deixar a porta aberta. Contem comigo, na linha de frente, no backstage, de qualquer lugar, a gente vai estar tentando fazer e contribuir de alguma forma. Muito obrigada, eu agradeço aí, em nome da Sistema Sagres também, em nome de toda a equipe do Tom Maior. Foi muito bacana ter você aqui trazendo um assunto que é tão importante, tão pontual aí para as nossas realidades. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Até. Nós vamos para o intervalo aí então e voltamos já já. Tom Maior. Tom Maior. Realização. Foi através do ambiente de trabalho que eu estava inserida que me abriu um horizonte para a escolha do meu curso de graduação. Enfim, passar pela Fundação Pro Cerrado foi muito importante para mim, porque mudou a minha vida. A Fundação Pro Cerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Pro Cerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Sou delegada de polícia. Aos 29 anos, ingressei no serviço público e, desde então, trabalhei em diversas cidades no interior do estado de Goiás. Atualmente, trabalho na delegacia especializada no atendimento à mulher em Goiânia e o fato de ser uma mulher transexual não atrapalhou em nada no exercício de minha profissão. Meu nome é Laura, iguais como você e eu. Campanha pela visibilidade das diferenças no mercado de trabalho, realizada com recursos obtidos em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Tom Maior. Tom Maior. De volta com nossa programação em Tom Maior. Agora, nesse segundo bloco, me acompanha a Lívia Bailão e o nosso querido amigo Petras de Souza. Oi, Petras. Oi, Carol. Oi, Lívia. Boa tarde a vocês, aos nossos ouvintes, aos telespectadores, todos que nos acompanham. Só lembrando, nossa live está no nosso canal do Facebook. Isso, excepcionalmente estamos passando pelo Facebook da Rádio Sagres. Só colocar lá para buscar que você vai encontrar, né? Bom, eu quero já chamar então uma reportagem muito interessante para a gente assistir, uma reportagem da Simone Pio, da Rede Minas, falando sobre os impactos da pandemia na saúde mental das pessoas. Olha só que importante. Álcool e cigarro como companheiros do isolamento social.
Isso em um momento em que a atividade física cai, a alimentação pode virar compensação com chocolates e doces e o dinheiro fica escasso. Uma situação mais do que propícia para que a gente tenha problemas com a nossa saúde mental. Oi, eu sou a Simone Pio e desses 2 meses de isolamento social eu reconheço que não é fácil manter a mente equilibrada. E esse estudo mostra exatamente isso, especialmente para as mulheres. Entre os tristes e deprimidos, as mulheres representam 50% e os homens 30%. Entre os nervosos, ansiosos, as mulheres são 50% e os homens 43%. Entre os fumantes, 28% reconheceram que passavam a consumir 10 cigarros a mais por dia. E do total de entrevistados, 18% assumiram que passaram a beber mais. Não se abraça mais ao cumprimentar, não se aperta mais as mãos, conversas se tornam mais curtas. No ambiente de trabalho, no momento do café, da pausa, em que você tinha um respiro, né? Um momento para poder socializar com os colegas, isso tem que se adaptar. E algumas dessas pessoas podem sim sofrer, pode ter algum incômodo, uma sensação de afastamento, de solidão às vezes. E como está a saúde mental dos que enfrentam todas essas batalhas nos hospitais e centros de saúde de todo o país? Esses profissionais precisam lidar com os próprios medos, com as limitações, com a morte, com o excesso de trabalho. Nós temos recebido muitas queixas. Queixas que vão desde o medo, a ansiedade, a perda de sono. E a pandemia, ela trouxe para todos nós um sofrimento e uma situação para a qual nenhum de nós foi treinado, foi capacitado, nenhum de nós estava preparado. Porque ele não só pode adoecer, como ele pode contaminar os seus familiares. Nós temos muitos profissionais de enfermagem que são arrimos de família, que moram com pais idosos, que têm filhos. Então nós temos relatos de profissionais que estão dormindo em garagem, que estão dormindo dentro do carro, para evitar de contaminar os seus familiares. E segundo as pesquisas, o profissional da área da saúde, ao final de tudo isso, vai estar em torno dos 44% a 50% adoecido com transtornos de ansiedade, depressão, transtornos pós-traumáticos e outros síndromes depressivas relacionadas. Pessoas que já poderiam ter algum problema, e esse problema poderia até estar, vamos dizer assim, só guardado ali na cabeça daquela pessoa. E com esse comportamento diferente, desse isolamento, desse distanciamento e mais esse trabalho excessivo, pode ser gatilhos para que os problemas psiquiátricos apareçam. E outras pessoas que já estão em tratamento também pode ser gatilho para desencadear uma desestabilidade do quadro. Você tem sonhado muito nessa quarentena? E sonhado com o quê? Em busca dessas respostas, um grupo de pesquisadores da UFMG está mapeando o sonho dos brasileiros para descobrir como nós estamos lidando psicologicamente com as incertezas e angústias no meio dessa pandemia. Nós começamos a coletar esses relatos no fim de março. Nós já temos cerca de 200 relatos, cujo público, na sua grande maioria, são mulheres que nos contam esses sonhos. Nós percebemos que o tema do isolamento ele tem sido prevalente nos sonhos. A palavra que mais se repete é a palavra casa. Talvez não só pela importância que tem sido frisada de estar em casa nesse momento, mas bem, os sonhos eles têm apresentado como uma lente de aumento vários conflitos que os sujeitos têm vivido em casa, angústias, medos, possibilidades de fuga, tudo isso tem aparecido com frequência nos sonhos. Nós estamos recolhendo isso para entender como as pessoas têm traçado estratégias individualmente nesses sonhos. A gente sabe, porque os sonhos eles são espaços de elaboração psíquica, que as pessoas elas estão elaborando a situação da pandemia e traçando estratégias de forma inconsciente. Então, talvez ler essas estratégias individualmente, no 1 a 1, nos ajude a traçar estratégias do ponto de vista coletivo da saúde mental.
E como anda a sua saúde mental nesse isolamento? A antropóloga Miriam Goldenberg lembra que os amigos podem ser um oásis no meio dessa aridez social. Como é bom ter um amigo para ir na porta da sua casa de máscara só para levar um agrado, como um queijo. Isso aquece o coração e alivia a mente. Até mais! A gente tem que tomar muito cuidado, né, Lívia, Petras, você aí que acompanhou de casa, internauta, ouvinte da rádio, ficar atento a todos esses sinais, tentar principalmente buscar, né, um auxílio ou de um amigo ali, como a Simone fala no final, ou até mesmo de um profissional, né, que está atendendo online, né, ele tem ainda esse papel, ainda dá para, né, a gente conseguir recorrer a esses profissionais, apesar do isolamento, né, Lívia? Com certeza, Carol. Esse é dos assuntos mais delicados, né, de tudo que a gente está vivendo, porque a nossa mente em perturbação compromete tudo ao nosso redor, todas as nossas relações. Então, aquilo que objetivamente já é complicado por natureza fica muito mais complicado, com um volume de dificuldade assim redobrado. Foi muito interessante a reportagem, é bom saber que tem pesquisas em universidade com essa questão dos sonhos das pessoas, isso é um ótimo caminho de tratamento, de cura, esse dos sonhos do ponto de vista terapêutico, né? E Freud lá atrás já nos sinalizou isso, e os psicólogos, pesquisadores vão aprimorando, né, essa pesquisa e esse entendimento, mas assim, muito importante, e pessoal, nós nos cuidarmos, né, Petras, né, Carol, cuidarmos da nossa sanidade, do nosso estado de presença, respeitar nossos limites, entender que as coisas são um processo. Nós tivemos aqui o nosso primeiro entrevistado, né, uma pessoa altamente afetada na sua profissão e se mostra confiante, entendendo algo maior do que simplesmente o seu mundo, assim, o seu universo afetado. Então, vamos manter a calma, vamos ficar atentos, ver essa reportagem de novo, ela é muito importante para nós, para nos trazer o centramento. Nossa, eu vou confessar uma coisa para vocês, Lívia e Carol, quando a gente é confrontado com números, né, a gente assusta. Quando a gente vê ele colocado na frente da gente, a porcentagem de pessoas que estão em depressão, que estão com a saúde mental afetada em função dessa pandemia, né, é assustador, assim, realmente, e porque a gente sabe que é uma doença, a depressão é uma doença, é necessário o tratamento, a pessoa tem que procurar ajuda médica. E confesso ainda, eu me coloquei muito no lugar, olha que eu estava assistindo a reportagem, eu me coloquei no lugar dos profissionais de saúde. Quantas reportagens a gente já não viu, falando que um pai, um médico, um enfermeiro, enfim, um fisioterapeuta, uma pessoa que está na linha de frente não vê o filho, não vê a família há mais de um mês, sabe? Por exemplo, a gente tem a prerrogativa, né, Lívia, de fazer home office. Nesse momento eu estou na minha casa, trabalhando, fazendo home office. Esses profissionais não têm essa prerrogativa. Eles não têm essa escolha que hoje nós temos e que a empresa onde você está pode proporcionar isso. Então imagina você estar ali confrontada com um perigo, que é um perigo, sabe? Exposto a ser contaminado a qualquer hora, mesmo que você se cuide, que você use os EPIs, né? Você, de certa forma, está correndo mais risco, muito mais risco, aquele profissional do que a gente. Então, imagine a saúde mental desses profissionais. Assim, é uma coisa que beira o desumano, imagino eu, às vezes, sabe? Por isso que a gente tem que ter, a gente já falou muito disso aqui, né? A Lívia já trouxe esse assunto no Alma Incluir, empatia, gente. A gente precisa entender essas pessoas, o que elas estão passando nesse momento, sabe? Precisam mesmo do nosso apoio e principalmente a nossa empatia. Entender que a pressão sobre esses profissionais é enorme, chega a ser desumana. Exatamente. Muito boa colocação, Lívia também, Petras. Eu vendo a reportagem e lembrando também da que a Lívia trouxe em relação aos sonhos, me veio um nome de um neurocientista muito famoso aqui, muito reconhecido no Brasil e fora do país também, o Siddhartha Ribeiro. Ele faz um trabalho com a questão dos sonhos muito importante, para além dessa questão mística, né, da gente achar que sonhei com isso, quer dizer aquilo. Não, é um envolvimento
neurocientífico muito importante, o livro O Oráculo da Noite. Muito bacana, né, para quem está tendo esses sonhos estranhos. Às vezes a gente não está reconhecendo, né, Lívia, Petras, durante o dia, esses momentos em que a angústia acontece, mas passa, né, vem aquele momento de tristeza, mas tudo bem, eu vou seguindo. E ali no sonho, ele mostra, né, durante assim, esses vários anos de pesquisa, estou falando muito superficial, né, que isso pode refletir no sonho, que a gente pode conseguir encontrar também através de uma percepção pelo sonho, do como a gente está passando, o que a gente anda vivendo. E que na pandemia, pessoas passaram a ter sonhos aí muito mais intensos e mais difíceis. Fica aí, então, a dica de rever, quem quiser rever a matéria, está lá na nossa live no Facebook. Fica a dica aí dos nossos colegas Lívia e Petras também, que também falaram suas reflexões, e o livro Oráculo da Noite, para quem se sentir interessado, Siddhartha Ribeiro. Lívia, eu vou passar para você, então, em trazer o nosso Alma em Cura de hoje. O que você nos diz? Tá ótimo. Carol, nós podemos depois, Carol e Petras, fazer um programa sobre sonhos, né? Chamarmos um especialista, um estudioso no assunto e a gente explorar, porque essa é uma temática muito interessante, uma vez que o nosso sonho capta o inconsciente coletivo, né? Também, além do nosso individual, e aí tem muita coisa para a gente conversar. Né? Bom, Alma em Cura, como sempre, trazendo aí uma reflexão, uma lição, e hoje nós vamos falar sobre uma situação desafiadora para nós, seres humanos, que temos uma camada de ego, uma camada de máscara, uma camada da mente, a camada do nosso eu interior mais profundo, né? A nossa essência, enfim, somos essa cebola, né? Mas vamos pedir para colocar aí na tela qual é a nossa lição de hoje, que ela afeta o nosso ego diretamente. Vamos lá? Da série Coronavírus, né? Significa abrir mão do controle, que no caso significa, né, a nossa reflexão. O momento mundial do Covid-19 nos permitirá exercitar mais do que nunca, estar no presente, dar conta de hoje, viver um dia de cada vez. Não temos controle de absolutamente nada. Tudo pode ser a qualquer momento. Então, a gente tem vivido isso desde março, quando as coisas, né, eclodiram aqui no nosso país. A gente vinha acompanhando nos países da Europa, na China, enfim. Mas quando chegou aqui na nossa casa, na nossa porta, nós estamos vivenciando essa questão dia a dia, que é abrir mão do controle. A gente não sabe, nós não temos testes, nós não sabemos se estamos contaminados, quem está contaminado, quando as aulas vão voltar, quando a circulação vai voltar, quando a economia vai retomar, nós não sabemos de nada. E aí, Petras e Carol, a gente tem um lado nosso, que é o ego, né? Que o ego nunca está no presente, ele sempre quer aquilo que não tem. Seja que está no futuro, esperando, querendo algo, ou seja, se ressentindo do que passou. Ele nunca está no aqui e agora, é da natureza dele. Então, isso para o nosso ego é um exercício maravilhoso. Ele se apequenar, porque agora não tem como. A gente tem que dizer para ele, calma, fica aí, porque nós não sabemos, né? Então, assim, por isso é muito difícil esse momento que nós estamos passando, mas proporcionalmente à dificuldade é a riqueza do autotrabalho, da autopercepção, da gente conseguir olhar as coisas e tentando isso, estar no aqui e agora. Eu estou vivo, estou respirando, consegui, tá bem, todo mundo aqui, pronto, estamos aqui. Nós tivemos a Marta, né, Carol, e Petras também, que esses dias esteve conosco e falou exatamente desse estado de presença, que é o estado meditativo. Não é entrar em alfa, é estar no aqui e agora. Assim, você está aí, eu estou aqui. Isso é abrir mão do controle, né? E claro, planejamentos mínimos, isso faz parte, mas é não deixar que essa situação nos mobilize e nos cause depressão, síndrome do pânico, toda essa sorte de transtornos mentais que nós vimos aí na matéria, não é verdade? Então, essa é a nossa reflexão, Petras. Espero que para você esse exercício esteja sendo produtivo também, abrir mão do controle. Sabe o que eu me lembrei agora, gente? Da música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Nos Levar, né? Vida leva eu.
porque a gente não tem esse controle. É verdade. Ontem, né, nessa terça-feira, a gente até falava no Alma em Cura de como as pessoas lidam de formas diferentes, né, com essa pandemia, né? E tem gente, que a gente sabe disso, que gosta de estar muito ali no controle, sabe planejar cada passo do dia. Né? Eu não digo nem da semana, não, da vida não, do dia mesmo. Ó, vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E penso eu posso estar enganado, que essas pessoas são as que mais sofrem, né? Carol e Lívia. Por quê? Porque elas não sabem o que vai acontecer, né? A gente não sabe quando a gente vai voltar para aquela vida normal nossa, se é que a gente vai voltar. Quando vai ter essa tão bendita e esperada vacina, que daqui a um pouco tem uma novidade boa, eu vou contar para vocês, já estou dando spoiler, viu? Então, deixa a vida nos levar, né? Porque como é que vai fazer? Se você quiser ter esse controle, você vai acabar sofrendo mais do que devia, né? Exatamente. Com certeza. A Lívia trouxe essa temática, né? Fez a reflexão aí também sobre a questão do controle, que a gente não tem controle de nada. E assim, pegou no meu calcanhar de Aquiles, porque eu confesso que o controle está aqui, olha, né, minha amiga? Você é daquelas que acorda já planejando o dia. Eu assim, me desestabiliza perder o controle das coisas. É impressionante, assim. O controle das coisas no sentido geral, da vida pessoal, do trabalho, das relações, do meu propósito mesmo de afetação emocional. É uma luta, mas eu tenho mudado muito. Pelo menos reconhecer isso, eu já reconheci já há algum tempo, há alguns anos, e venho trabalhando. Vai mudar. Carol, o mínimo de planejamento das nossas atividades, daquilo que a gente almeja fazer, isso é necessário. Quando a gente fala do controle, né, Petras e Carol, esse controle exacerbado, que tira a nossa força, que mina a nossa alegria, a nossa vitalidade, porque se sair algo fora do lugar, eu já me desestabilizo. E a pandemia está exatamente nos convocando para isso. Esse exercício é imediato. Nós não sabemos de nada, né? Então não tem que fazer muito plano. É aquele negócio, se não for daquele jeito, eu não quero. Se não sair daquele jeito, eu vou instalar um móvel ali. Ó. Se tiver 1 centímetro, 1 milímetro fora, não serve para mim. O controle é primo irmão da rigidez, né? Enfim, uma série de coisas. Ô Petras, deixa eu já passar para você então, para você trazer nossas atualidades. Você já deu um spoiler aí, tem uma notícia boa, foi isso mesmo que eu entendi? Pois é, olha só, gente. Os Estados Unidos são, pelo menos 2 relacionadas a vacinas que nos dá esperanças, né, de que a coisa vai sair antes do que a gente imagina, se Deus quiser. Os Estados Unidos devem ter 100 milhões de doses de uma vacina contra o coronavírus até o início de 2021, ou seja, agora no próximo ano. A informação é do diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas e membro da Força Tarefa de Coronavírus da Casa Branca, Anthony Fauci. Ele que é famosíssimo, esse Anthony Fauci, ele teve algumas desavenças com o presidente Donald Trump logo no início da pandemia. Logo que apareceu lá na China, ele pediu que fosse feito o isolamento, Trump hesitou, demorou e a gente viu a situação que chegou aos Estados Unidos hoje, né? Segundo o Dr. Anthony Fauci, a primeira vacina candidata feita pela empresa de biotecnologia Moderna em parceria com a NIAID deve entrar em uma fase final de testes em voluntários conhecidos na indústria como fase 3. Ontem a gente já falava, né, da vacina de Oxford, que também já está nessa fase 3. Em julho agora eles começam essa fase 3, a vacina da Moderna. Os preparativos em áreas nacionais e internacionais já estão em andamento. Ontem a gente falou, né, nesta terça, da vacina de Oxford. Olha essa notícia, gente. A vacina contra o coronavírus, né, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com uma empresa italiana de biotecnologia, será testada em humanos. Vocês sabem aonde? Aqui no Brasil. A próxima fase de testes da vacina envolverá cerca de 5 mil voluntários saudáveis do Reino Unido, já selecionadas essas pessoas, e a mesma quantidade aqui em território brasileiro. Por quê? Isso se deve ao fato de a menor circulação do vírus na Europa. A gente estava falando que
a testagem, a baixa circulação do vírus, ou seja, as pessoas estão ficando menos doentes, é um problema com a testagem da vacina, né? E como aqui no Brasil a gente está, infelizmente, a curva ainda não estabilizou, está subindo, os cientistas julgam ser a gente que vai ter resultado desses testes mais rapidamente. As doses de testagem da vacina foram produzidas pela empresa italiana Advent IRBM de Promessia, nos arredores de Roma. E a Universidade de Oxford já tem um acordo com a multinacional sueco-britânica AstraZeneca para a fabricação e distribuição da vacina em nível mundial. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa, para o estudo no Brasil já foi publicada no Diário Oficial da União. E a Coreia do Sul autorizou o uso do antiviral Remdesivir para tratar os pacientes de coronavírus, de acordo com a pesquisa do governo sul-coreano. O remédio é clinicamente significativo para reduzir o tempo de recuperação dos pacientes. O governo coreano vai colaborar com a empresa Gilead Sciences para importar o medicamento, mas não informou o preço nem a quantidade, né? O governo dos Estados Unidos já autorizou também o uso de Remdesivir em maio, assim como o Japão. A Europa examina a possibilidade de fazer o mesmo. A última notícia aqui no Brasil, o governo brasileiro anunciou a participação do país no projeto Acelerador de Vacina, uma iniciativa internacional para a produção de vacina, medicamentos e diagnósticos contra o coronavírus. O projeto conta com a adesão de 44 países, empresas e entidades internacionais, incluindo a Organização Mundial de Saúde. O governo brasileiro informou que a Biomanguinhos, que é a unidade produtora de imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, é uma das instituições com capacidade de produzir a vacina no futuro. Essas são as informações, né? A vacina lá de Oxford, então, aquela que a gente julga está mais perto de ficar pronta, né? Para não dar uma luz aí, vai ser testada aqui no Brasil também, viu, Carol e Lívia? Tomara, né, Petras, que a gente tenha aí grandes resultados positivos em relação à vacina, em todas essas boas notícias que você nos trouxe aí hoje. Quero agradecer a sua presença aqui, agradecer você também, Lívia, muito obrigada pela participação aí hoje. Nos vemos amanhã e a gente vai para o intervalo e volta já já. Tom Maior. Tom Maior. Após a reforma, há quem diga que todos os direitos dos trabalhadores podem ser negociados por acordo pelo empregador. Alguns prometem flexibilidade e autonomia ao trabalhador, que seu trabalho será remunerado por produtividade, agilidade e resultado. Parece vantajoso, mas já pensou o que você pode perder com isso? Não esqueça que em uma justa negociação, garantias são mantidas como jornada de trabalho, FGTS, registro de empregado, aviso prévio, intervalo de almoço, férias, ambiente seguro na gravidez, 13º salário, entre outros benefícios. Seus direitos têm valor. Nem todo acordo é bom para você. Tire suas dúvidas em www.reformadaclt.com.br. Uma campanha Ministério Público do Trabalho. Futuro. A Fundação Procerrado, para mim, ela abriu portas, foi meu primeiro emprego. Hoje, fiz faculdade, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, né, meu esposo, e a Fundação fez parte disso na minha vida. A Fundação Procerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Procerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Nasci em Pires do Rio, perdi a visão aos 9 anos, estou em Goiânia há 14 anos, tenho 2 filhos, o Jean e a Jamila, já trabalhei como auxiliar de radiologia, meu grande sonho é trabalhar numa rede de telemarketing. Meu nome é Jane Vieira dos Santos, iguais como você e eu. Campanha pela visibilidade das diferenças no mercado de trabalho, realizada com recursos obtidos em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Tom Maior. Tom Maior.
De volta com o nosso Tom Maior. Aqui no estúdio comigo agora tem o Vinícius Tondolo, além do Euler fazendo graça, né, Vinícius? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, internautas e ouvintes da Sagres. E também, em especial, ao nosso Euler, nosso menino do tempo. Bom, conosco online, nosso companheiro, colega, Charlie Pereira. Oi, Charlie. Um abraço para todos aqui da Sagres 730, todo mundo. Charlie, vamos começar então aí por você. O que você nos trouxe hoje? Carol, acho que o principal acontecimento nessa semana envolve aí o George Floyd, né, um por parte de um e esse fato gerou uma confusão e o esporte imagens, né, ele funciona em relação a esse crescimento. E vários clubes aí, Vasco, Charles, a gente vai te ligar de novo, porque está bem cortado, a gente não está conseguindo acompanhar. Vamos ver se a gente reconecta aí com o Charles. Enquanto isso, eu vou... Não, e é bacana assim, a gente estava vendo, para quem está acompanhando as imagens... não deu para né, assim, nem para entender bem, né? Já estava e quem estava registrando ali as imagens dos clubes, né? Então, por exemplo, tem clubes como o Flamengo, que tem essa característica já relacionada com o movimento negro. Olha que bacana esse material do Cruzeiro, né? Já imaginou se não fosse eles? Esse é o do Internacional e Grêmio. E eu ia dizer, porque o Grêmio marcado muito com relação a preconceito racial, né? Recentemente houve uma manifestação da torcida contra o goleiro do Santos, na época o goleiro Aranha, então assim, com ofensas raciais e tudo. Então, tem clubes que tem isso no seu DNA, essa briga, né? Essa luta, esse combate ao preconceito racial. Uhum. E tem outros que carregam isso no seu DNA, na sua história, e precisam resgatar agora essa dívida, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem... que acabaram participando também, sim, né? Passou aí a foto. E não só contra negros, mas contra imigrantes, né? Então, assim, nós temos, por exemplo, a história do Vasco da Gama, que ela é um clube oriundo, né, da cultura e do povo português no Rio de Janeiro. E o Vasco da Gama foi um dos primeiros, está passando aí, ó, respeito e igualdade. E o Vasco foi um dos primeiros times a aceitar negros, né, no seu, não só no seu quadro associativo, mas também como jogadores para poder atuar. E isso, ao longo da história, para quem gosta de futebol, isso fez com que o Vasco, inclusive, fosse excluído de um campeonato, né, por incluir imigrantes e negros no seu time. O Fluminense, ele é conhecido como pó de arroz, para quem gosta de futebol, né, e ele tem, o mascote é um cartola, e carinhosamente ele é chamado de pó de arroz, porque no passado os dirigentes passavam pó de arroz, você que passa maquiagem, você sabe como é que é, né? Passavam pó de arroz nos jogadores negros para eles parecerem brancos. Que absurdo, né? Então, assim, é uma dívida que o esporte tem, que o futebol particularmente tem, né? No Rio Grande do Sul, se a gente for trazer para esse cenário, o Grêmio acabava não aceitando no início da sua construção negros, né, que dentro do clube, como jogadores e como torcedores também não aceitavam, e por isso foi criado o Internacional 3 anos depois. Que é o esporte participando desse movimento negro, né? Então, de autoafirmação, de reconhecimento, de validação, então, de dar voz, né? E o Charlie trouxe aí essas imagens, né? Quem está acompanhando pela TV ou pela live. E tem dos clubes goianos também, né? O Goiás, por um mundo sem cor. O Atlético destaca aí, não precisa ser negro
negro para lutar contra o racismo. Acho que a gente conseguiu a conexão com o Charlie. Oi, Charlie. Que é sempre preciso ressaltar algo que o Tondro disse, que é muito a dívida do esporte, né? Ela é muito grande. O esporte carregou isso. Sabe o que é isso? Essa porta aí, cara, que fecha, não tá saindo. Isolada, mas vou dizer, ainda vemos casos de racismo dentro do esporte. Muito difícil para o jogador negro, por exemplo, na Rússia, na Estônia, em países do leste. Existe ainda um preconceito de muitas pessoas. Recentemente, o jogador né, que foi revelado pelo Inter, as pessoas nas arquibancas, os torcedores do próprio time dele, chamando de... Ele foi paralisado, ele teve que sair do campo, prantos. Por quê? Nós estamos falando de 2020. E ainda, infelizmente, assistimos cenas de racismo. Tudo que está acontecendo no mundo, a partir dos Estados Unidos, né, é preciso ser repensado. Não só nesse momento em que perdemos uma pessoa de forma trágica, mas é um assunto, é um debate que tem que ser feito, na minha opinião, Carol, Tondro, de forma constante, não só no esporte, mas em vários segmentos. Bacana, Charlie. Obrigada, né, por ter trazido aí essa temática. Ontem, né, vários, não só os esportistas, os clubes, né, vários artistas, vários músicos, marcas aderiram aí à campanha da hashtag Blackout Tuesday. Da Nike, né? Normalmente a Nike, né, a empresa de material esportivo, ela tem como slogan Just Do It, né? Faça. E aí ela colocou como Do Not Eat, não faça. Não seja racista, né? Não faça. Então, bacana. Assim, várias empresas... O que me chamou muito a atenção ontem, Carol, e todos que estão nos acompanhando aqui na Sagres, empresas concorrentes se uniram mais uma vez nessa pandemia, durante essa pandemia, para uma ação. Olha o novo normal aparecendo aí, ó. Empresas concorrentes que disputam a preferência dos clientes, mas que quando é questões que é o bem comum, é o bem maior, é o tom maior, trabalham juntos. Bacana. Obrigada, Charlie, por ter trazido um debate importante, uma reflexão importante para o mundo do esporte. Obrigada, Tondro, também pelas suas reflexões. Mais ou menos aí nesse lugar de entender o contexto do outro, de perceber a questão do preconceito, eu queria trazer um tema também falando sobre gênero. Um grupo de professoras da Universidade Federal do Paraná, ligadas ao projeto de extensão Mulheres e Ciência, lançaram um livro gratuito com passatempos sobre as mulheres cientistas no combate ao coronavírus. As idealizadoras, professoras Alessandra Barbosa, Camila Silveira, Camila Oliveira, Clarice Amaral, são docentes do setor de ciências exatas. As ilustrações foram feitas pelos estudantes de física. Olha aí, você vai começar a ver essa imagem que você viu para colorir, também tem no livrinho, tá vendo? Tem a imagem do coronavírus ali, tem informações, você pode colocar, né, para a criança pintar. Quê? O RNA ali apareceu. Apareceu ali, e aí tem caça-palavras também, ó, Tom, aparece lá com informações. Essa foto especificamente é da biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus, uma das mulheres que sequenciou o genoma do coronavírus, diga-se de passagem, mulher e negra. Foi assim, né? Foi super rápido, ela está super reconhecida, ela faz parte dessa equipe também aí que lançou esse livrinho. Você pode ter acesso a esse livro gratuitamente, né, com esses passatempos para você poder imprimir e colocar para a criançada aí conhecer um pouquinho mais sobre esse grande trabalho das mulheres na ciência, da querida professora, né, biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus, negra e mulher também, que conseguiu sequenciar o genoma do novo coronavírus e ganhar um monte de informação
aí a mais sobre a questão do corona no mundo, no Brasil, entender um pouquinho sobre o vírus, entender sobre a questão da contaminação. É muito bacana. Fica a dica. Seguindo ainda essa temática, eu queria trazer aqui, para finalizar essa participação no Tom Maior, você continuar aí com o meu amigo Vinícius Tondolo na programação, o tema da questão das mulheres, né? Visto ainda hoje na pandemia, principalmente quanto à violência doméstica, que quer queira, seja difícil, né, de às vezes da gente admitir, a violência doméstica ela aumentou depois do isolamento social. Então, a Magalu, né, a Magazine Luiza, né, a rede de lojas Magazine Luiza, eles fizeram uma campanha, isso aí é uma foto que aparecia no Instagram. Então, a mulher, ela está lá passando pelo feed do Instagram e ela lê esse texto. Ei, moça, finja que você vai fazer compra no app da Magalu. Lá tem um botão para denunciar a violência contra a mulher. E representa até assim, usa uma característica que a gente tem visto muitos memes, né? Que tá lá a mãe com cartaz, ai meu filho, que maravilha, mas ali tem uma outra dizendo mensagem. Outra coisa. Então, é o aplicativo também fazendo isso, né? Olha, vou comprar alguma coisa lá no aplicativo, tá, mas na realidade tem uma outra mensagem, olha, faça denúncia, Exato. tudo. A gente sabe que a mulher, ela está ali em casa, ela está sob pressão, ela não consegue, às vezes, ter acesso ao telefone, às vezes ela tem um acesso ali rápido na rede da internet, baixa o aplicativo, na hora que você baixa o aplicativo, com essa suposição de que você vai fazer uma compra, tem lá onde você pode acessar o Disque Denúncia, né, o número do Disque Denúncia do governo federal, número 180. É uma das iniciativas aí, uma das tantas iniciativas que também a gente vê pelas redes sociais, empresas e pessoas, artistas que apoiam também a causa da mulher, né, contra a violência doméstica, esses números aí que aumentaram tanto. A gente fala rapidamente aqui porque vale a pena trazer à tona esse tipo de iniciativa a favor aí da mulher, das denúncias, né? Porque é tão importante, a gente sabe que os números são bem maiores, porque é muito difícil da mulher, inclusive, denunciar. Bom, Charlie, Tondolo, todos os meus amigos aí, Petras, Lívia, no primeiro bloco a gente teve lá a nossa entrevista com o Lucas Manga, muito obrigada pela programação de hoje. Eu vou me despedindo aqui de você aí de casa, de você ouvinte, internauta, e deixo você com o Vinícius Tondolo, continuando aí a programação em tom maior na sua tarde. Obrigada. Tom Maior. Tom Maior. Você sabe como são eleitos os prefeitos? O prefeito é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, para ele ser eleito, o candidato precisa receber 50% dos votos mais um, excluindo os votos em branco e os nulos. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, quando isso não acontece, a disputa é definida no segundo turno, entre os dois candidatos mais votados. Nas cidades com menos de 200 mil habitantes, é eleito o candidato que obtiver mais votos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o administrador da sua cidade. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Em 97, com 17 anos, sofri um acidente que resultou em uma tetraparesia. Em 2000, iniciei a faculdade de Direito. Em 2002, comecei a fazer estágio em uma instituição para deficientes físicos. Em 2005, ao me formar, fui convidado por essa instituição para fazer parte do corpo jurídico. Meu nome é André Jonas de Campos, iguais como você e eu. Campanha pela visibilidade das diferenças no mercado de trabalho, realizada com recursos obtidos em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. A Fundação Pro Cerrado para mim foi muito importante, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Eu era uma pessoa muito tímida, introvertida, demais. Hoje eu sou uma pessoa mais aberta, mais comunicativa e hoje eu colho os frutos de tudo que eu aprendi lá. A Fundação Pro Cerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Pro Cerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Na dúvida, não compartilhe.
Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. Panelas de pressão. Antes do uso, verifique se as válvulas não estão obstruídas. O anel de vedação não pode estar rígido nem quebradiço. Nunca as utilize sem água, nem com excesso. Consulte o manual do fabricante para saber quais são os limites máximos e mínimo. Nunca force a tampa se ainda estiver sob pressão, nem a mergulhe em água. As panelas de pressão possuem uma válvula controladora de pressão que libera o vapor durante o cozimento. Essa é uma condição normal. Caso a válvula de segurança seja acionada, temos uma situação de emergência. Apague a chama imediatamente. Deixe a panela esgotar o vapor e esfriar. Seguindo os cuidados devidos, podemos reduzir consideravelmente os riscos. Você sabe quais são as atribuições do governo municipal? A administração do nosso país é dividida em 3 níveis: federal, estadual e municipal. E as responsabilidades são distribuídas entre essas 3 esferas. Em 2020, iremos escolher os representantes dos cargos municipais. Para isso, é muito importante saber como funciona a administração da sua cidade, as responsabilidades que cabem ao prefeito, ao vereador e o que pode ser exigido deles, não é mesmo? Então, fique ligado! No quesito saúde, os municípios devem cuidar do atendimento básico à população, como os postos de saúde, por exemplo, enquanto o governo estadual se encarrega do atendimento mais especializado, como dos hospitais. Já o governo federal não atua diretamente no atendimento da população, mas financia e organiza o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Quanto à educação, a administração da cidade deve cuidar das creches, da educação infantil e do ensino fundamental. O Estado cuida do ensino médio e alguns oferecem também ensino superior. O governo federal cuida do ensino técnico, superior e toda a parte regulamentar da educação, inclusive a Política Nacional de Educação. Essas são só algumas responsabilidades de cada município. Viu como essa escolha pode afetar diretamente a sua vida? Fique de olho para saber mais e fazer sua escolha com sabedoria. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Tom Maior. Tom Maior. Estamos de volta, né, aqui no nosso Tom Maior, a programação Tom Maior do Sistema Sagres. Eu sou o Vinícius Tondolo, fico com vocês até às 5 da tarde. Agradeço, muito obrigado pela sua companhia aqui na Sagres TV, na Rádio Sagres, no Sagres Online. É muito importante tê-lo aqui conosco, colaborando, ajudando e participando conosco na produção desta programação em tom maior. Gostaria de começar o programa de hoje destacando uma notícia que ela vem num momento em que é muito difícil, muito complicado. A gente viveu a terça-feira com um movimento intenso de manifestações a favor do movimento negro, contra o racismo. E também esses momentos nos dão a oportunidade de enxergar um outro lado, de ver ações que são desenvolvidas para o combate à desigualdade. E hoje eu vi uma notícia que um coletivo cultural chamado Stay Black,
lá na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, lançou um edital para selecionar 3 músicos negros do Rio Grande do Sul, que receberão uma residência artística do grupo. O projeto oferece oficinas de composição, produção musical, expressão corporal e, ao final, a produção de um EP com 3 canções, que será distribuído gratuitamente. Os candidatos devem possuir canções autorais prontas para serem gravadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de junho nas páginas do coletivo Stay Black no Facebook e também no Instagram. A iniciativa tem o patrocínio e o apoio da Natura, muito bacana, e parabéns à Natura por esse trabalho. E o objetivo da residência é profissionalizar e valorizar os artistas negros do Rio Grande do Sul. Os selecionados terão aula online de produção musical, ministradas pelo DJ Martins, sessões de composição e escrita criativa com Mel Duarte e oficinas de expressão corporal com Manuela Fortuna, ela participou do The Voice. Então, assim, é importante a gente também dar um outro olhar, não só do movimento, que é importante, que tem muita serventia e é mobilizador, mas, ao mesmo tempo, dar oportunidade, dar o devido destaque a organizações que hoje atuam no combate à desigualdade. E esse é o nosso papel, não só de fazer o alerta, da reflexão, mas de reconhecer e de valorizar projetos que, neste caso, trazem aí, dão oportunidade a músicos negros de formar, capacitar e compartilhar suas canções. Então, parabéns ao Coletivo Cultural por essa iniciativa e eu faço aqui hoje o meu destaque, a minha reflexão em cima disso. Vamos chamar uma das nossas participações diárias aqui na nossa programação, é a nossa campanha do Fique em Casa. Nosso objetivo é de que você fique em casa, se cuide, se tiver que sair, se proteja. E hoje tem músico fazendo seu depoimento. Fique protegido. Ô pessoal, como é que vocês estão? Vocês que estão ligados aí com o meu amigo Justino Guedes, quem fala com vocês é o violeiro Almir Pessoa, passando aqui para relatar um pouquinho de como está sendo a minha experiência nesse tempo de isolamento. Bem, como todos sabem, a agenda de shows caiu, mas eu tenho reaprendido a trabalhar, tenho dado cursos de viola caipira, enfim. Todas as coisas a gente tem que aprender a olhar o lado positivo. Importante nesse momento a gente seguir as recomendações. Quem puder ficar em casa, fique. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar do próximo. Forte abraço a todos vocês. Valeu. Fique em casa. Uma campanha Sistema Sagres. Agradecemos o Almir Pessoa por esse depoimento, por ser mais um desse time que pede para que as pessoas fiquem em casa. Essa campanha sanitária, vamos cuidar da saúde nesse momento. É um momento de risco, de perigo. E tá aí o Almir, um dos pontos mais afetados dessa pandemia. Nós ouvimos a declaração dele, há pouco acompanhamos a entrevista com o produtor musical Lucas Manga, que vive disso e o momento pede um reaprendizado, vamos dizer assim, né? Pede um reposicionamento, um novo olhar, e tá aí o pedido nosso de que fique em casa e se cuide. Para você que está ligado, conectado, ouvindo a nossa programação em tom maior aqui na Sagres, eu faço o lembrete. Você pode fazer seu depoimento, inclusive o que você aprendeu de diferente nessa quarentena, durante esse isolamento domiciliar. Manda o seu recado aqui no nosso WhatsApp, 62 3216 0726. 62 3216 0726. E você pode mandar a sua crítica, mandar o seu recado, compartilhar as suas experiências, sugerir pautas, participar efetivamente da nossa programação, que ela é feita com você, por você, né? Então, e a gente precisa dessa sua participação. Começando, dito isso, nosso Fique em Casa, nosso momento de reflexão, e
que o momento de reflexão, inclusive, está totalmente alinhado com o que nos traz de pauta hoje nossa querida Natália Freitas. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Vinícius. Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Tom Maior, pela Sagres TV, pelo AM 730. Exatamente, você trouxe esse momento de reflexão e eu me lembrei, né, da pauta que eu trouxe hoje aqui para o programa. A gente sabe que alguns times já voltaram a treinar, né, nessas últimas semanas. Aqui no Brasil, alguns times voltaram a treinar. Em Goiânia, o Atlético foi o primeiro time, né, a voltar com os trabalhos presenciais. Tá me ouvindo? E ontem, em meio a todo esse movimento contra o racismo, né, que muita gente acabou se posicionando, alguns jogadores também se posicionaram. Um deles, o goleiro Maurício Kozlinski, ele é o goleiro do Atlético. No Instagram dele, ele acabou se posicionando em relação a essa situação contra o racismo. E hoje perguntei para ele, né, como é que ele vê que o futebol, como é que ele vê que os jogadores podem ajudar nessa causa social. Eu acho que nós que somos figuras públicas, a gente tem um grande poder de influenciar, né, na opinião de pessoas. Então, a gente tem que usar a nossa posição para poder influenciar de maneira positiva. E acho que não é segredo para ninguém que o racismo ou qualquer forma de preconceito, ele é inadmissível. A gente vive um momento tão difícil, né, com esse vírus que veio e atacou o mundo inteiro, e a gente ainda tem que se preocupar com problemas que já devíamos ter superado. Então é uma coisa ainda mais. Então acho que já deu, isso não deve existir mais. Eu como uma pessoa branca talvez não saiba o que realmente uma pessoa de pele negra passa, né? Todos os preconceitos, né, que eles sofrem. Então o que eu posso fazer é oferecer minha ajuda, oferecer minha solidariedade, não só para as pessoas negras, mas também com todas as classes, para que o preconceito deixe de existir e a gente possa viver mais em harmonia, que será, acho que, um caminho para que o nosso mundo e a nossa sociedade possa evoluir. O goleiro Maurício Kozlinski, do Atlético Goianiense, se posicionando, né, a essa série de manifestações que a gente vem vendo contra o racismo. E é importante, né, Vinícius? Uma pessoa que tem tanto apelo popular, né, uma pessoa pública, também ajudando neste combate ao racismo. Tão importante quanto ele se posicionar, levantar a bandeira, chamar a atenção das pessoas, Natália, a fala dele me fez lembrar de um momento particular, um momento próprio meu. Quando ele diz ali que ele, como um homem branco, ele não sabe o que o negro passa, né, diante dessa situação e de tantas outras. E esse é o grande ponto. Essa é a chave. E a gente não precisa saber, eu não gostaria de viver o que muitos deles vivem. Não gostaria. O que cabe a mim é não aceitar. Ontem eu estava comentando aqui, os omissos apoiam os violentos, os infratores. Então, não aceitar, aprender, não replicar. E assim, é um exercício diário. Por exemplo, eu estava na faculdade, né, eu atuo também como professor universitário, e uma vez eu usei a palavra denegrir. A professora, que não era negra, mas consciente desse conceito e de tudo que envolve o uso dessa palavra, ela me chamou num canto e falou assim, não usa mais. Olha só, eu vou te explicar o que é. Denegrir é uma frase que a origem da palavra se diz a tornar negro. E, antigamente, né, assim, o tornar negro significa algo ruim. Pejorativo. Com o passar do uso, tornou-se algo ruim. Denegrir. Eu não conecto a tornar negro, mas eu conecto a ser algo ruim. Uhum. E eu nunca mais usei. Por quê? Porque isso é reforço. Isso é reforço de preconceito. Isso é um ponto que são pequenos
pontos que reforçam uma estrutura de mais de 400, 500 anos de solidificação dos preconceitos, dessa estrutura, dessas diferenças, dessas divergências. E quando eu quis dizer que o Kozlinski me fez lembrar, porque durante a faculdade eu sempre tive, assim, quando eu estava na faculdade, tinha o movimento das cotas, né? Se ela não estava criada, ela estava para ser criada, estavam sendo discutidas. E eu me posicionava contra, porque eu entendia assim, como você vai dar prioridade, vai criar esse tipo de ferramenta onde exclui aquele que estuda para dar oportunidade para aquele que teoricamente teria uma estrutura, um histórico escolar menor e aí uma competência menor para sair melhor no vestibular. Eu levei 10 anos para entender isso e eu entendi em sala de aula. Cotas, ações afirmativas são imprescindíveis para que a gente possa romper com as desigualdades que temos dentro do Brasil. Então, se eu não der oportunidade para essas pessoas, que seja por meio de cotas ou por meio de qualquer tipo de instrumento, dificilmente elas rompem a condição que estão. E o futebol sempre foi um importante elemento de ruptura. Qual história a gente não conhece de um jogador que é pobre e se torna rico? Quantas Muitas, histórias? Inúmeras. A maioria é assim. A maioria. E aí o que eu digo para vocês se ele seguisse uma rotina normal de trabalho, um trabalhador comum, quantas gerações esse profissional levaria para romper esses andares de desigualdade? E aí isso me fez refletir muito e passei a entender e estar convicto da importância de ações que envolvem ações afirmativas para a mulher, para a criança, para o negro, o índio, o imigrante de uma maneira geral. Por quê? Porque se não houver esse tipo de coisa, não se rompem as barreiras e a estrutura, o sistema é muito bem montado para que tudo fique do jeito que está. Então, muito... e é bacana, assim, é bacana e é surpreendente. Eu não acompanho muitas entrevistas do Maurício Kozlinski. Então, eu achei maravilhosa essa entrevista e a declaração dele. Ele é um jogador muito consciente, né? A gente fez uma entrevista com ele, né, na Sagres, bem no início da pandemia, para saber aquela questão polêmica, se ele era a favor ou não de redução salarial. Foi uma entrevista que repercutiu bastante, porque a resposta dele foi o seguinte: é o momento da gente pensar num todo. Nós, jogadores de futebol, somos uma classe privilegiada e é o momento, sim, de abrirmos mão um pouco para ajudar não só o clube, mas também outras pessoas que estão perdendo emprego nesse período. Então, o Kozlinski é um jogador muito consciente e as entrevistas dele são muito boas. E é importante um jogador que tem repercussão. O futebol é um esporte que une muitas pessoas, né? E se utilizar do esporte para promover esse tipo de reflexão é muito importante. Agora, me diz uma coisa, Natália. Há pouco o Almir Pessoa, no depoimento, falou em reaprender. Conte um pouco da sua experiência de uma coletiva online. É estranho, né, Kozlinski? Kozlinski, ótimo de Kozlinski. É estranho, viu, Vinícius? Porque quem é repórter sabe que a gente, às vezes, imagina uma pergunta pensando na resposta, né? E tem que ser coisa imediata, senão você perde aquele timing da pergunta. Às vezes, na resposta, o jogador te dá um gancho para fazer uma pergunta. E você tem que perguntar logo. Não, você tem que esperar, desligar o microfone, esperar o intermediador dar autorização para você fazer a pergunta. Então, é uma situação complicada, mas, assim, hoje foi a minha primeira experiência para uma coletiva através de videoconferência. Eu aprovei, eu acho que é importante e nesse momento que nós estamos vivendo é necessário. A gente tem que se readaptar dos males o menor para ter mais segurança. Eu até que aprovei
essa alternativa. E aí, seja bem-vindo ao novo normal. Ao novo normal, vamos nos adaptando. Justamente. O que mais você tem de destaque para hoje? Então, Vinícius, você falou de imigrantes, de pessoas de fora. Me passou aqui agora e eu me lembrei, nós temos que destacar que amanhã o nosso tema é sobre essa questão, o que é racismo, o que é fascismo, e vamos ter um professor de história para explicar tudo. Então, bom, porque tem muita gente compartilhando nas redes sociais sem saber o que é. E não tem a menor ideia do que é. Pois é, Vinícius. E já que a gente está falando sobre esse assunto, né, de diferenças, o técnico português, que fez muito sucesso no ano passado, está de contrato renovado com o Flamengo. O Jorge Jesus finalmente acertou sua renovação com o Flamengo. O anúncio foi feito pelo presidente Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, através do Twitter. Ele postou essa bandeirinha de Portugal e elogiou a bandeira. Logo veio a desconfiança. Logo depois, minutos depois, o anúncio de que Jorge Jesus fica no Flamengo até junho de 2021. E olha só o que ele vai receber nesse período de um ano, Vinícius. 23 milhões de reais, sem o câmbio congelado e sem também as premiações. Se ele conquistar título, esse valor vai aumentar. No ano passado, ele recebeu ao todo 15 milhões de reais e agora esse número subiu para 23 milhões de reais. Dinheiro considerável. Considerável e boa sorte a Jesus. Boa sorte a Jesus. Ele que fez muito sucesso, através dele ficou famoso, né? Técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro, inclusive o técnico do seu time também é estrangeiro. O Kudê. É um deles. Tem o Sampaoli no Atlético Mineiro, que agora vai ser treinador do volante Léo Senna. Tem o Gesualdo Ferreira no Santos. Então, virou moda técnico estrangeiro aqui no futebol brasileiro. E o Jorge Jesus está de contrato renovado até junho de 2021. Muito obrigado pelas suas participações, pelas notícias, pelos seus destaques, Nath, e até amanhã. Por nada, e até amanhã. Vou ficar ligadinha no Tom Maior, porque eu fiquei curiosa para esse assunto. Me interessou. Amanhã, então, imperdível. A gente vai para uma rápida parada. Na sequência, tem mais aqui na programação Tom Maior, tem mais informação. Nós vamos falar de educação e de uma iniciativa bastante inovadora. Não saia daí, a gente volta já já. Tom Maior. Tom Maior. Você sabe como são eleitos os prefeitos? O prefeito é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, para ele ser eleito, o candidato precisa receber 50% dos votos mais um, excluindo os votos em branco e os nulos. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, quando isso não acontece, a disputa é definida no segundo turno, entre os dois candidatos mais votados. Nas cidades com menos de 200 mil habitantes, é eleito o candidato que obtiver mais votos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o administrador da sua cidade. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Em 97, com 17 anos, sofri um acidente que resultou em uma tetraparesia. Em 2000, iniciei a faculdade de Direito. Em 2002, comecei a fazer estágio em uma instituição para deficientes físicos. Em 2005, ao me formar, fui convidado por essa instituição para fazer parte do corpo jurídico. Meu nome é André Jonas de Campos, iguais como você e eu. Campanha pela visibilidade das diferenças no mercado de trabalho, realizada com recursos obtidos em ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Futuro. A Fundação Procerrado, para mim, ela abriu portas, foi meu primeiro emprego. Hoje, fiz faculdade, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, né, meu esposo. E a Fundação fez parte disso na minha vida. A Fundação Procerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Procerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Na dúvida, não compartilhe. Atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe.
Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. Panelas de pressão. Antes do uso, verifique se as válvulas não estão obstruídas. O anel de vedação não pode estar rígido nem quebradiço. Nunca as utilize sem água, nem com excesso. Consulte o manual do fabricante para saber quais são os limites máximos e mínimo. Nunca force a tampa se ainda estiver sob pressão, nem a mergulhe em água. As panelas de pressão possuem uma válvula controladora de pressão que libera o vapor durante o cozimento. Essa é uma condição normal. Caso a válvula de segurança seja acionada, temos uma situação de emergência. Apague a chama imediatamente. Deixe a panela esgotar o vapor e esfriar. Seguindo os cuidados devidos, podemos reduzir consideravelmente os riscos. Tom Maior. Tom Maior. Estamos de volta aqui no nosso Tom Maior, nossa programação Tom Maior aqui na Sagres TV, na Rádio Sagres e também no Sagres Online. O programa de hoje tem como tema educação, por isso, nosso ODS, o tema de hoje, o programa de hoje, ele é dedicado ao ODS 4, que destaca a educação de qualidade. E diante disso, né, lembrando a você que o Sistema Sagres apoia a Agenda 2030 da ONU e por isso a gente tem feito esse destaque mostrando para você iniciativas que estão alinhadas com a Agenda 2030 da ONU. E para participar comigo aqui nesse bloco, chegando Jordana Ágata e a professora Dinamara Machado. Jordana, seja bem-vinda, boa tarde. Quem está nos acompanhando aqui nessa segunda hora do Tom Maior. E também conosco, além da Jordana, a professora Dinamara Machado. Seja bem-vinda, professora, à Sagres. Muito obrigado pela participação, pelo tempo conosco. Boa tarde, que maravilha. Que maravilha estarmos aqui. Minha conta acabou de cair, né? Tivemos ali o problema técnico, a gente já vai ajustando. Jordana Ágata, nosso tema de hoje é sobre educação e professores universitários que estão criando um livro. Como é que funciona? É uma iniciativa muito interessante, né, Vinícius? Esse livro, que quem vai explicar melhor para a gente é a professora Dinamara, né? Esse livro que fala de educação em tempos de pandemia, em tempos da Covid-19. Uma coisa que tem mudado bastante a rotina não só dos alunos, mas também, eu penso que muito mais dos professores, né? Professora Dinamara Machado, que é professora e diretora da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional. Eu tenho uma dúvida, uma pergunta para você, Jordana. Como que surgiu essa ideia? Bom, nós temos um grupo de pesquisa, né, professores universitários, nós temos um grupo de pesquisa, esse grupo de pesquisa faz pesquisa nas diversas modalidades de ensino, e junto com outros grupos de pesquisa, nós percebemos que era necessário falar de educação em tempos de pandemia, porque um dos setores que foi muito abalado com o Covid foi a educação. Então, nós resolvemos em tempo recorde, e aí nós utilizamos próprios parâmetros do Covid, 15 dias, 17 dias, 21 dias, tempos recordes para a produção de um livro. Como nós também, esse grupo, e eu fiquei muito feliz quando o Vinícius
fez a abertura do programa, falou dos objetivos do milênio. Nós estamos alinhados com os objetivos do milênio, que é a promoção de uma sociedade mais justa. Esse livro, por exemplo, é um livro feito de livre acesso. Um livro também nós pedimos para as pessoas, e o ISBN dele, a ficha catalográfica, feita para que ele não seja impresso, para leitura só em dispositivos móveis ou no desktop e assim por diante. Mas a intenção é que pais, professores, possam se enxergar dentro dessa obra e verificar que não estão sozinhos. Que é um momento complexo socialmente, mas que nós podemos vencer. Então, assim, essa mudança é para professores, mas é também para alunos, principalmente para os alunos, né? Eu digo, tanto professores como alunos muito impactados. E mesmo os professores que já estavam habituados a trabalhar com educação à distância. Veja o meu caso, eu tenho quase 30 anos trabalhando com educação à distância. Mas uma coisa é trabalhar com uma equipe que te dá suporte. A outra é você estar na casa, com o seu telefone, produzir um material, produzir uma aula. Nós perdemos o contato ali com a professora e é bacana. Jordana, você tem feito cursos nessa pandemia ou não? Não, Tômulo, não tenho feito cursos. Você tem evitado. Porque assim, a gente pode assumir aqui no ar, porque eu já fui seu professor. Eu sei o tanto que você é resistente com a educação online. Você gosta do presencial. Muito. Exatamente. Esse negócio de distância para mim não funciona, home office tem sido uma dificuldade. Então, realmente, eu tenho resistido com essa questão da educação à distância, Tom. Então, eu vou chegar e fazer assim, professora Dinamara, dá umas dicas para Jordana aproveitar a pandemia para estudar online, para aprender como é que reflexões nesse livro tem para ajudar a Jordana. Jordana, primeiro você tem que pensar assim, você procura na internet dicas de como fazer uma maquiagem, de como se postar em frente a uma câmera ou assim por diante? Sim. Precisa primeiro romper uma barreira que é tecnologia não é para diversão. Eu tenho que aprender. Eu aprendo com tecnologia, né? Não é só para assistir um filme para diversão. Não é aprender com tecnologia. Uma outra questão, um elemento primordial que é a autonomia. O livro traz muito isso. E nós erramos com filhos, com maridos, com namorados, com namoradas. Nós escolhemos pelas pessoas. E as pessoas precisam ter como princípio de autonomia para poder escolher. Então, assim, olha que bacana. Você, na sua vida, tem autonomia para escolher as coisas. Já faz parte de você. Só que a gente se nega dizendo assim, tem um modelo estabelecido. Eu vou seguir só aquele modelo. Então, não é nem falar de educação à distância, de ensino remoto. Nós estamos falando de ensino remoto. Falar de um pilar chamado autonomia, para poder escolher. E a outra questão é vencer a barreira. E tecnologia é para aprendizagem. E aí, Jordana? Uai, vai que, né? Eu quero saber a sua reação, Jordana. Eu prestei atenção, sim, eu concordo com a professora. A tecnologia para a aprendizagem, só que também tem a questão da atenção, né? É muito complexo esse negócio de tecnologia, de ensino de educação à distância. Eu já sou o contrário da Jordana, que eu já estou envolvido nos 4 ou 5. Então, assim, comecei hoje sobre neurociência. Então, assim, é um mundo louco. Estou terminando sobre os ODS. Estou seguindo nessa pandemia, tem vários que têm apresentado discussões, debates muito bacanas, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Então, eu estou envolvido num monte. O meu desespero hoje é que tem uma semana mais ou menos que eu já não consigo mais acompanhar. Aí é o meu desespero. Mas aí vem a autonomia, né?
Tem o princípio da autonomia. E no livro nós fazemos isso. Então, assim, traz tanto a angústia de pais, mas traz esse princípio que talvez os pais não ficaram tanto com as crianças na idade moderna como estão ficando agora. E aí os pais estão descobrindo assim, a escola precisa sair uma escola de conteúdo, massacre de conteúdo, para o que de fato é importante. Porque se eu perguntar para vocês dois, ou mesmo eu perguntar, quais são os conteúdos que nós temos na educação básica, ou na faculdade que nós temos. Então, assim, nós precisamos ultrapassar, e no livro traz isso, uma percepção de uma escola conteudista por uma escola que tenha significado. E aí, professora... Porque será que é... Não, e aí você entende que nesse mundo pós-pandemia, o papel da escola, eu ouvi uma frase e eu tenho refletido sobre ela, de que a educação vai ser da família, vai ser em casa, e a escola vai ser, o papel da escola vai ser o de socialização e o de organização desses conteúdos. Dá para encarar e pensar que a gente vai poder dividir tanto assim os caminhos? Na verdade, é que nós não queríamos. Mas pensa, a escola, ela organiza o ensino. A criança já vem, ou adolescente, ou nós vamos para a escola, para sistematizar essa organização dos conteúdos e do ensino. A família vai ter que retomar o papel que ela deixou muitas vezes de fazer, que é de educar. E aí ele vai vir para a escola realmente para fazer uma prática escolar. Quando, por exemplo, se é adulto, os adultos têm os seus laboratórios portáteis individuais. Agora, se é pequeno, não. Mas ele vai no processo de socialização. E esse humano que vai para a escola, ele precisa ir para a escola para discutir os conteúdos e a aplicabilidade desses conteúdos em sua vida. É uma importante de reflexão. Nós vamos mudando, por algum motivo mudamos os papéis e agora a pandemia vai ou botando no rumo, ou tirando do rumo, ou criando um novo rumo. Eu gosto de pensar que criando um novo rumo e nós atores. Veja, a escola nem sempre foi do jeito que é. Ela tem 600 anos esse modelo. Só que para nós, pensa assim, mas a vida inteira a escola foi assim. É claro, a tua vida na história é só um fragmento. Né? A tua vida na história é um fragmento. Mas a escola organizada nesse formato tem 600 anos. Então, e nós estamos vivendo o momento dessa ruptura e dessa mudança. E uma das questões que nós trabalhamos no livro, que é a incerteza. A escola e a família sempre trabalhou a certeza com todos nós. E a certeza é o que realmente nós nunca tivemos na vida. E agora que não tem mesmo, né? Isso mesmo. Mas que bacana, bacana mesmo. Porque o livro é uma grande discussão. O livro está gratuito, tem acesso pela editora Dialética e Realidade. Todos podem acessar, baixar o PDF, distribuir entre os seus colegas. Não vão sofrer com questão de plágio. Não, é um livro aberto. Todos possam contribuir. E ali ele tem 22 artigos. Dinamara, como que tem sido para você durante esse período de pandemia? Como professora e também como pessoa, né? Porque a senhora faz parte do grupo de risco. Como pessoa, eu estou enfrentando um momento maravilhoso, diferente. Na fase adulta, eu não vivi tanto com o meu filho, que agora é casado, estamos os 3 em casa. E nos damos muito bem. Cada um está num andar de casa, no ar, colocada na terra. E todos trabalhando em trabalho. Algumas atividades físicas
já é possível fazer. Então, eu diria para vocês assim, como eu estou, muito bem. Mas aí eu pergunto, quantos não estão nessa situação e batem no meu portão para pedir alimento nos horários de almoço ou de janta? É do jantar. Então, é preocupante socialmente. Uma outra situação é como professora e uma profissional da educação à distância. Eu tive que me reaprender. Eu não vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Vocês vão ver que meu ático virou um mini estúdio. Hoje eu não consegui com vocês entrar pela câmera habitualmente. Eu coloquei no telefone. Quer dizer, eu tenho luz, eu tenho um guarda-chuva apropriado, boa, um microfone pela tela. Antes eu tinha uma equipe que dava suporte para isso. Eu tive que aprender a fazer. Eu busquei os tutoriais na internet. Quer dizer, é um momento de aprendizado, tanto no pessoal como no profissional. Nosso tempo vai chegando ao fim, infelizmente mesmo, porque o assunto é bom, é gostoso de discutir. Professora, eu queria que a senhora reforçasse como os nossos ouvintes, telespectadores, seguidores da Sagres podem chegar a esse livro. Pais, professores, onde está o link? Nós vamos compartilhar no nosso site, mas onde ele pode procurar? Tem um site que é o da editora, www.dialética.com, e eles vão encontrar o livro tranquilamente. Ou se não, eu posso mandar o livro para vocês e vocês podem disponibilizar também para os ouvintes, sem problema nenhum. Ah, legal. Eu quero essa oportunidade para a gente poder compartilhar aqui no nosso site e compartilhar com o máximo de pessoas. Muito obrigado pela sua participação. A professora Dinamara Pereira Machado, ela é professora e diretora da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu até estava comentando fora do ar com ela, que eu também fui um aluno Uninter. Eu peguei meu diploma ontem de pós-graduação em gestão em radiodifusão. Então, muito bacana e obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Ouvimos a professora Dinamara e obrigado, Jordana, pela sua participação. Você viu o puxão de orelha que você tomou hoje, né? Vamos aproveitar a pandemia para aprender o home office e aprender a estudar em casa. A gente acostuma, né, Tôndolo? Acostuma com um monte de coisa. Muito obrigada, Vinícius Tôndolo. Abraço também para quem nos acompanhou aqui nessa segunda hora do Tom Maior. Obrigado, Jordana. Volta amanhã aqui na nossa programação. A gente vai para uma rápida parada e, na sequência, a gente volta com Johann Germano e os destaques no Sagres Online. Tom Maior. Tom Maior. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é. A desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. A Fundação Procerrado para mim foi muito importante, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Eu era uma pessoa muito tímida, introvertida demais. Hoje eu sou uma pessoa mais aberta, mais comunicativa e hoje eu colho os frutos de tudo que eu aprendi lá. A Fundação Procerrado reconhece com gratidão a importância de todos que contribuíram com a nossa história. Fundação Procerrado, 25 anos, escrevendo sustentabilidade. Tom Maior. Tom Maior. Estamos de volta
aqui no nosso Sagres em Tom Maior, né, acompanhando, né, tendo nesse bloco final aqui do nosso programa. E é importante destacar, vou destacar aqui uns comentários da nossa live. A Sueli Neves, minha aluna, dizendo que mandar um abraço, né? Formou em jornalismo no ano passado. Muito obrigado pela audiência, Sueli. O Vinícius Silva registrando aqui, excelente programa. Muito obrigado, Vinícius, participando da nossa live. O Jonatas Procópio, boa tarde, muito bom o programa. Parabéns para a Ana Carolina e para a Lívia e também para toda a equipe, fazendo o registro, né, dessas mensagens aqui na nossa live. O Adilson Pereira também, boa tarde, amigos. Então eu deixo agradeço a audiência de vocês ligados aqui na nossa live, né? Excepcionalmente nessa semana a gente está fazendo as lives no nosso canal no Facebook, no Rádio Sagres, e lá você pode interagir conosco também. Nesse bloco final, chegando Johan Germano. Boa tarde, Johan. Tudo bom com você? Uma ótima tarde a você, Vinícius Tondo, e também a quem nos acompanha aqui na Sagres TV, também na Sagres 730, nas nossas plataformas digitais. Mais uma quarta-feira de tom maior aqui, canal 26.1, Tondo. Mais um dia de programação em tom maior. Quais são os seus destaques para hoje? É isso mesmo, Tondo. E para ficar assim em sintonia com o programa de hoje, né? Em meio a uma semana tensa lá nos Estados Unidos por conta dos protestos, olha só essa notícia. Uma notícia de solidariedade, compaixão, altruísmo e generosidade. É que um motorista que dirigia um trator na rua lá nos Estados Unidos viu um senhor caminhando com sapatos velhos e caindo aos pedaços, saindo dos pés, literalmente. E não teve dúvida. É um pequeno gesto, Tôndolo, mas olha só quanto isso simboliza nesse momento. O estadunidense Ray Maggie parou o veículo, atravessou a rua, tirou os sapatos e as meias sem teto. Depois, esse homem foi trabalhar descalço. O flagrante foi gravado na última sexta-feira pela filha dele, Sierra Peterson, que estava no trator em Magnolia, estado do Mississippi, né, nos Estados Unidos. Ela disse à imprensa local que filmou o pai dando a esse homem as meias e os sapatos. Ele notou que os calçados estavam caindo enquanto estava trabalhando no trator, né? O pai da Sierra, que trabalhava no trator, que fez esse grande gesto. Ela postou o vídeo e está emocionando os seguidores no Facebook. Como você pode ver o vídeo aí agora na Sagres TV. O vídeo mostra Ray tirando as meias e os sapatos e entregando ao desconhecido, e depois ele segue caminhando descalço, esse senhor aí de camiseta amarela. Robinson disse que isso não é novidade para ela, o pai dela sendo reconhecido por ser uma alma tão generosa lá naquela região. Olha que interessante, Tôndolo, praticamente aí uma semana de protestos por conta dessa questão racial lá nos Estados Unidos, né? Aquele fato lamentável mesmo, que aconteceu com o Floyd na semana passada e que está mobilizando toda a comunidade, ou pelo menos parte da comunidade lá nos Estados Unidos, né? Existe essa divisão, infelizmente, lá, e a gente vê esse gesto que mostra que solidariedade não tem cor, não tem raça, não tem hora para acontecer. Ele evitou ali pensar em qualquer tipo de não aproximação para poder ajudar aquele senhor que precisava de um calçado. E ele seguiu trabalhando, literalmente, Tôndolo, com os pés no chão, né? Maravilha, muito bacana essa imagem que você trouxe, porque é nesse gesto simples que a gente vai conseguindo mudar o mundo. Sabe o que eu tenho aprendido bastante nessa pandemia, assim, nos últimos 6 meses, mas principalmente nessa pandemia, Johan? Que qualquer solução para o mundo, ela começa no nosso bairro. Soluções locais resolvem os problemas do mundo. E aí está aí uma grande oportunidade. Ele foi uma solução pontual para aquele senhor e que vai comovendo o mundo através dessas imagens. É isso aí. Vamos registrar de novo aqui. Ray Maggie é o nome desse senhor que ajudou, então,
Estados Unidos, como você vê aí, esse senhor de camiseta amarela parando para ajudar esse senhor sem teto, né, que está sentado aí no chão e que estava sem os calçados. Ele estava trabalhando e acabou parando para fazer esse gesto maravilhoso que vale o registro aqui na Sagres TV. Qual que é o seu segundo destaque? O segundo destaque é chamando agora para a pandemia, né? É que a indústria farmacêutica pelo mundo já começa a colocar nas prateleiras possíveis soluções para a Covid-19. Pelo menos na Rússia. O medicamento Avifavir, mais conhecido chegará aos hospitais do país a partir da semana que vem, provavelmente no dia 11 de junho. Ele é o primeiro remédio aprovado para tratamento de pessoas com o novo coronavírus na Rússia e a empresa responsável informou que tem capacidade para fabricar a quantidade suficiente para tratar 60 mil pessoas por mês. As informações foram dadas à agência de notícias Reuters pela RDIF, estatal que financiou a produção do medicamento. O remédio foi desenvolvido inicialmente nos anos 90 por uma empresa japonesa e foi comprada mais tarde por outra empresa quando migrou para o setor de saúde. O chefe da RDIF, Kirill Dmitriev, disse que os cientistas russos modificaram o remédio para otimizá-lo, depois que a capital, Moscou, estará pronta para compartilhar os detalhes dessas modificações no prazo aí de 2 semanas. Segundo ele, os testes devem ser concluídos em cerca de 1 semana, mas o Ministério da Saúde aprovou o uso do medicamento graças a um processo acelerado e especial. A fabricação começou bem antes disso, em março. E o dado que nós temos, né, em relação à Rússia, maior país do mundo, é que já foram registrados por lá 431.715 casos de Covid-19 e 5.208 mortes pela doença. A boa notícia é que 195.559 pessoas, quase 200 mil aí, já se recuperaram da doença lá na Rússia. É bom salientar que esse número, Tondo, o número de mortes aí na Rússia, tem levantado suspeitas, né, dúvidas, até porque o país é muito grande, pode não ter aí a maior população, mas é um país grande e principalmente pelas suas dimensões, a população em várias localidades rurais também podem não ter acesso aí aos exames para detecção da doença. Enfim, o que se sabe é que lá são um pouco mais de 5.200 mortes e quase 200 mil pessoas recuperadas pela Covid-19. Notícia, então, desse remédio que já está chegando às prateleiras, pelo menos em território russo, Vinícius Tondo. Não, e é curioso, Johan, porque recentemente eu participei de um dos nossos programas no sábado, no Super Sábado, aqui na Rádio Sagres, e eu tive a oportunidade de ouvir uma brasileira que mora em Moscou. E ela relatava exatamente isso, assim, que existe um grande número de casos confirmados, colocava a Rússia entre os primeiros, né? Acho que hoje ele perde para o Brasil e para os Estados Unidos só, mas o número de mortes era muito pequeno, era muito baixo, então existia um questionamento muito grande. E aí ela fez um relato, e aí eu fui fazer uma investigação e fui buscar em outros sites para confirmar a informação. Entre os auxílios emergenciais pelo mundo, na Rússia, o Putin criou um bônus para a família que tiver, da família de algum funcionário da saúde que tenha, que perca, né? A família vai ganhar uma bonificação e é de R$200 mil para cada funcionário da saúde russo que falecer durante a pandemia. Então eu comecei a pensar se existia algum tipo de relação nesse sentido. Johan, muito obrigado pela sua participação aqui no Tom Maior e até amanhã. Valeu, Tondo. Que esse auxílio aí que você citou não seja tão utilizado. Espero que as vítimas dessa pandemia se recuperem o quanto antes. E a gente segue aqui à disposição e outras informações você confere lá no sagresonline.com.br. Valeu, Tondo. Valeu, Johan. E com você eu encerro
mais uma edição, a programação Tom Maior da Sagres. Você acompanha mais informações no Sagres Online e eu volto amanhã, a partir das 4 da tarde, a nossa programação a partir das 3 com a Ana Carolina. Um grande abraço e até lá. Tom Maior.